nome é Flávia Nantes e o tema de hoje é como começar a organizar a bagunça do seu consultório e faturar 3 vezes mais. Galera, quem aí tem bagunça para arrumar? Quem aí sabe que tem problemas internos que atrasam a sua vida, que faz com que você não atinja os seus objetivos pela baguncinha de todo santo dia? Se você olhar na sua casa, talvez você fale, nossa, meu guarda-roupa tá bagunçado. E aí, quando você quer encontrar uma peça de roupa, às vezes você nem lembra dessa peça, ou você nem vê essa peça. Por quê? Porque tá bagunçado. Não tá claro na sua frente. Você não consegue enxergar coisas ali pela bagunça. No consultório é a mesma coisa. Quando nós não temos todos os processos ali bem definidos, quando nós não temos regras claras, quando nós não temos soluções mapeadas para cada problema que possa vir a acontecer, nós também o quê? Ficamos no escuro. E isso faz com que a bagunça se perpetue cada vez mais e que você cometa os mesmos erros de sempre. Quem, por exemplo, nunca passou por algum erro e falou, cara, eu preciso dar um jeito nisso. E aí, de repente, passa ali 2 meses, 3 meses, ou então 6 meses e acontece de novo o mesmo erro. E aí você pensa, nossa, eu não arrumei isso até hoje. E aí acontece mais 6 meses e você volta naquele mesmo diálogo interno. Eu ainda não arrumei isso. Quem aí sofre disso? Da tal da bagunça? Eu já sofri demais, em alguns momentos ainda sofro, tá? Por quê? Quando a gente fala ainda mais, né, em times maiores, em equipes maiores, é muito mais fácil a gente perder os processos. É como se fosse um telefone sem fio. Você vai lá, encontra, né, o erro, mapeia a solução, cria um processo ou um protocolo para sempre resolver daquela forma, mas quando nós temos muitas pessoas, acaba que vai se perdendo ao longo, né, de toda aquela linha ali de vários setores. Então eu sofro ainda com essa dificuldade, eu acredito que eu ainda vou sofrer muito. Mas o fato é que a gente precisa o quê? A sempre entender como que eu posso arrumar a minha bagunça, tá? Como que eu posso reestruturar os meus processos para que eles sejam cada vez mais o quê? Constantes e fiéis. Mas eu posso garantir para você que a bagunça, ela precisa ser arrumada se você tem um objetivo, pelo menos, de aumentar o seu faturamento ou de ter um consultório que não dependa 100% de você para funcionar. Se um desses dois é um objetivo, não pode ter muita bagunça, tá bom? Então isso é fato. Então vamos lá, gente. Quando a gente está falando de desorganização, quais são os impactos que essa desorganização pode trazer para o meu dia a dia? Primeira coisa, produtividade. Quando eu tenho muita bagunça, eu deixo naturalmente de ser produtivo. Quando eu falo de produtividade, eu também posso pensar em retrabalho. Porque se eu faço algo errado, muitas vezes eu vou ter que voltar lá atrás e fazer o certo de novo. Então eu faço 2 vezes. Claro que tem alguns perfis que têm mais dificuldade para a organização. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma facilidade para organização, mas às vezes eu tenho dificuldades com outro tipo de organização, que é de ideias. Às vezes eu tenho muita ideia, sou muito criativa, mas às vezes dificuldade de conseguir organizar as ideias que estão aqui num papel. Então, são vários tipos de bagunça, tá? A gente não precisa falar que todo mundo é 100% organizado, porque isso é uma mentira. Às vezes você é organizado numa área e desorganizado em outra. Tem gente que é desorganizado em casa, mas organizado no consultório. Tem gente que é o contrário. Então é melhor que você seja desorganizado na sua casa e seu consultório organizado, tá? Porque é lá que tá trazendo dinheiro para sua casa. Então vamos pensar aí onde que eu tenho que colocar o quê? Energia. Outro impacto na desorganização. A satisfação do seu paciente, ele percebe a bagunça. Tem paciente que fala, nossa, mas gente, que bagunça, não entendi o que é. E falta, consequentemente, né, pode até o quê? Impactar nas suas vendas. Se o paciente percebe que não é um ambiente organizado, isso pode sim te ajudar o quê? A não converter mais. Ou seja, perder paciente. Eficiência no consultório. Galera, até mesmo o trabalho da secretária. Né? Então, às vezes você perde uma ótima pessoa que poderia facilmente ali ser treinada por você, ser desenvolvida e ser muito competente para ser seu braço direito mesmo, mas ela sai porque ela sente que há muita sobrecarga. Mas não quer dizer que quem é produtivo
tem muito trabalho. Na verdade, é o contrário. A produtividade vem para trazer leveza, o processo vem para trazer leveza. Então, quando eu gasto meu tempo para organizar, eu consigo ser mais rápida durante a execução. Entende isso? Então, às vezes a pessoa pensa, mas Flávia, demora muito tempo para eu organizar. Será? Talvez esse tempo, ele é muito mais válido para que você no dia a dia, na execução, seja mais rápida. E se você for pensar além, o seu preço, ele pode ser impactado nisso tudo. Porque se você precifica corretamente, né? Quem aqui é meu aluno sabe muito disso, que o seu preço tem impacto no tempo que você leva para executar. Então, se você demora 1 hora para fazer uma restauração, o seu preço deve ser muito mais caro, muito mais alto do que quem demora meia hora. Porque é isso, gente, a hora clínica mede o quê? O quanto você deveria receber em 1 hora. Então, se você é lento, ou se você erra demais, ou se você nunca sabe onde que tá as coisas, você está gastando mais tempo, isso consequentemente vai te trazer o quê? Menor margem de lucro. Então, eu posso associar o tempo ao meu faturamento? Obviamente sim, tá? Então, é muito importante eu pensar que para faturar 3 vezes mais, eu preciso ser organizada. Eu preciso ser produtiva, eu preciso ter a satisfação dos meus pacientes, eu preciso vender mais, eu preciso ser o quê? Eficiente, tá bom? Então, olha só, quando alguém é extremamente bagunçado, concorda comigo que o lucro dele é afetado porque ele compra de forma despreparada. Se ele não é organizado, ele pode comprar... ele precisa de um material desse. Só que aí, como ele não organizou, ele não criou uma lista, um estoque, ele foi lá e pediu esse tanto aqui na Dental. Sabe por quê? Eu não lembro quanto que é que eu tinha que pedir, então eu vou pedir isso daqui. Então ele tá gastando muito mais do que ele poderia gastar. Por quê? Porque ele não sentou para fazer um controle do estoque. Ou a secretária não passou isso para ele e ele não supervisionou. Então ele tende a gastar mais. Aí chega lá a notinha do protético, tá? Então eu tô dando exemplos aqui na prática para vocês. Chega lá a notinha do protético. Ele só pega a notinha, chegou, deixa eu ver. Fulano, paga lá. Só que ele não conferiu. E quantas vezes veio o paciente duplicado? Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com alguém aí? Do protético também não ter controle, do protético também ser bagunçado e te mandar 2 vezes aquele serviço. Você pagou no mês passado e pagou nesse mês também. Mas se você não tem esse controle, se você não tem essa organização, você gasta mais dinheiro. E isso o quê? Diminui no seu bolso. Então a gente tá falando de lucro. Então quando eu tô desorganizada, eu vou ter menos produtividade, menos satisfação do meu paciente, menos eficiência, aquele trabalho mais estressante, sabe, cansativo, pesado mesmo, e menos faturamento e lucro, beleza? Esse é o primeiro ponto para a gente começar a entender sobre como organizar o nosso consultório. Eu preciso ter consciência do impacto que isso vai trazer para a minha jornada. Quando eu tô falando de organização, é tarefa primária. A organização, ela não é secundária, ela não é terciária. Eu preciso começar por ela, tá? Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Agenda. Doutor, mas a agenda tá muito cheia, eu não tenho mais onde encaixar meu paciente. Pera, então vamos voltar um passo atrás e vamos entender o porquê que isso tá sendo um problema. É falta de horário, é falta de cadeira, é falta de mais dentistas na minha equipe, o porquê que eu não tenho mais horário para colocar novos pacientes, o porquê eu não tenho mais horário para colocar encaixes daqueles pacientes que faltaram. O problema tá na agenda? Tá, mas qual que é a raiz do problema? Organização de pessoas na equipe, ou então falta de uma cadeira. Então a gente precisa pensar onde que tá o problema, qual que é a consequência desse problema que vai para frente do problema e qual que é a raiz, a origem desse problema. E aqui que eu vou começar a minha organização, lá no início mesmo, no fator primário. Não tem como eu consertar isso daqui se eu não corrigir esse daqui. Então entende que o problema tá aqui, a consequência tá à frente, mas a origem tá atrás. Então eu vou na origem para consertar a minha desorganização, tá bom? Então, se meu problema é a despesa muito alta, eu vou na origem, controle de finanças. Eu vou na origem, controle de estoque. Eu vou na origem, negociação dos meus boletos. Renegociação, avaliação de novos planos. Entende que eu vou na origem? Então, é sempre um passo atrás, é primário. Segundo passo,
Tem gente aí que tem uma desorganização em relação a metas e objetivos. Se você não sabe qual é a sua meta, se você não sabe qual é o seu objetivo do mês, você vai se perder na bagunça também. Então eu preciso ter essa clareza, onde eu quero chegar. Se você quer chegar no faturamento triplo, na promessa aqui da Flávia Nantes, e atendendo 2 horas a menos por dia, você precisa entender que sem esse objetivo, sem o andar da carruagem, né, vamos dizer assim, sem olhar para os problemas, eu não consigo chegar no meu desejo. Então, olha só, eu preciso ter até clareza nas minhas metas e objetivos para começar a minha organização, beleza? Galera, vamos lá, primeiro passo, tá? Então, Flávia, por onde eu começo a organizar a bagunça do meu consultório? Primeira coisa, eu vou fazer um diagnóstico inicial. Então, assim como você faz um diagnóstico aí do seu paciente, você começa, né, pela avaliação dele. Porque pensa aqui comigo, o paciente chegou aí pra você. Você não vai olhar pra cara dele apenas e falar assim, o seu caso tem que fazer isso, isso e isso, sem antes sentar com um tempinho, avaliar todos os dentes, avaliar a oclusão, avaliar, enfim, uma série, né, de coisas que você precisa avaliar, dependendo da sua especialidade, sem antes entender qual que é o passo a passo, qual que é a solução. Então, para você chegar numa solução, você entende o problema. Lembra que eu falei da raiz do problema? É a mesma coisa. Então, o primeiro passo é você fazer o diagnóstico inicial, beleza? O segundo passo, eu vou fazer um planejamento e colocar prioridades. Por quê? Lembra que eu falei no início da aula que a maior procrastinação da organização é entender que eu tenho muita coisa para fazer? E quando eu tenho muita coisa para fazer, a gente tende a o quê? A se paralisar. Ai, nossa, melhor nem começar, não sei se eu vou dar conta. Então, quando eu defino prioridades, há mais chances de eu conseguir executar. Então, o que eu vou fazer no meu passo número 2? Eu vou fazer um plano de ação detalhado para cada área. Por exemplo, como que eu vou arrumar o meu financeiro? Flávia, então agora eu vou ter que ter uma planilha, agora eu vou ter que ter um software, agora eu vou ter que começar a anotar todas as minhas despesas, agora eu vou ter que realmente aprender a precificar para entender qual que é a margem, onde que tá indo embora meu dinheiro, agora eu vou ter que me policiar mais, eu não vou ficar pegando dinheiro do meu consultório todos os dias, vou pegar uma só vez no mês, vou criar um plano de ação. O nosso passo número 3, depois que eu diagnostiquei e depois que eu planejei e dei prioridades, eu vou para a execução e para o desenvolvimento. Aqui eu vou falar para vocês. Tem muita gente que para no terceiro passo, porque tem gente que adora planejar e eu estou planejando. Eu não executei ainda porque eu estou planejando. É porque eu ainda estou estruturando. Porque eu ainda preciso organizar. Sabe as rainhas da organização? Compra agenda e compra mapa mental e faz mapa mental e faz isso e faz aquilo, só fica na organização. Mas na hora de executar, não bota a cara lá não vai executar. Então é importantíssimo que você tenha, né, também objetivos muito claros. Não adianta eu só ficar na organização, no planejamento, se eu não for colocar o quê? Sujar minha mão de terra, eu vou lá executar, beleza? Então, na execução e no desenvolvimento, eu vou começar a criar o quê? Protocolos. Eu vou começar a criar essas soluções mais de forma o quê? Mapeadas mesmo, para não se perder outra vez. Ou se perder, eu ter mais fácil essa recuperação. Então, o meu quarto passo é chamar a minha equipe e falar, galera, agora vai funcionar desse jeito? Agora eu preciso que vocês me ajudem a manter isso daqui que a gente organizou. Posso contar com você? Então vamos lá, vamos decorar isso daqui. Ou então olha aqui, olha os protocolos. Quando você precisar, não sabe o que fazer, acessa esse documento. Ou pega aqui esse portfólio. Ou pega aqui essa ficha. Do melhor jeito, tá? Do jeito que você achar melhor. Mas você vai treinar a sua equipe. E o meu quinto passo, pra gente fechar aqui, eu vou fazer uma revisão e melhoria contínua. O que significa isso? Eu também não posso só chegar no quarto passo, entregar na minha secretária e esquecer. Tô resolvida. Não, eu tenho que fechar isso. Como que eu fecho isso? Sempre revisando e entendendo onde que pode ser melhorado. Porque, acredite, vários processos podem ser melhorados quando você olha pra ele de forma diferente. Tá bom? Galera, um beijo, fiquem com Deus, uma ótima semana aí pra vocês.